Então, hoje nós vamos falar de Petrobras, mas é um chat aberto, vocês podem ir colocando aí suas opiniões, suas dúvidas. E não poderia deixar de ser o tema, né? Tema muito atual no momento, que é a Petrobras. Então, primeira coisa eu queria mostrar aqui um gráfico, né, de longo prazo dela. Óbvio que desde o topo em 2008, em 41, ela vem tendo um desempenho muito ruim. Mas, olha, se você olhar aqui, você só vai achar a cotação, ó, 0,000, não é zero, né, porque arredonda para zero. Ó, em 93 você chega a 1 centavo. Então, nada pode ter histerismo. É claro que é uma situação muito mais grave e assim, você querer comparar com, por exemplo, com Souza Cruz, é uma... Não, aqui. É uma comparação meio complicada, mas eu não estou comparando... Não, na verdade está no meu grupo. Vamos lá. Aqui. Eu não estou comparando as empresas, eu estou mostrando que há de se manter a tranquilidade, né? Então tem esse gráfico do malandro sensacional da Souza Cruz, que mostra que você tem aqui quedas grandes, mesmo numa ação que só sobe há 100 anos. Tem uma queda aqui de 50%. Outra coisa importante de mostrar, e isso eu tinha que ter pego antes, mas agora vou ter que pegar agora, porque eu nunca preparo as coisas direito. Mas está aqui, ó. Não tem problema botar isso no vídeo, porque isso aqui quem quiser é só vir aqui e ver. Mas em algum lugar tá aqui. Isso aqui é sensacional. Não tem nada a ver com o assunto, mas é muito legal. Vamos lá, eu vou acabar chegando. Aqui é a recomendação de compra de um ano atrás. É que eu sempre falo para vocês, né? Análise é coisa séria. Análise é educação. Esse negócio de tem que comprar isso, comprar aquilo, nunca é análise séria. E querer prever o futuro. Então, aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, um outro dado. Aqui é a corrida de Kombi. Então eu queria mostrar, já perdi, né, porque eu fui aumentar, então perdi o dado, mas tá aqui. Então, as grandes quedas dolarizadas da Petrobras, e tem outras quedas, porque tem 71 que não apareceu aqui, que foi uma das maiores crises da Bolsa Brasileira, mas não está aqui. Então, 86 a 91 caiu 94%, 92 caiu 75%, 94 a 95 plano real 74%, crise asiática e da Rússia 83%, bolha da Nasdaq 70%, crise subprime 80% e agora chegou a cair 67%. Então, essa estatística foi feita aí pelo nosso amigo Eduardo Cavalcante. Não tem nada demais nessa queda, não tem nada de extraordinário acontecendo, não é nenhuma novidade. Volta e meia a Petrobras tem essas quedas enormes, né? Mostramos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em 86 até 2015, né? Em
30 anos aí, nós mostramos 7 quedas bem expressivas, e tem mais, para trás tem mais. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar isso. E quando eu mostro isso, não é nenhuma defesa da empresa, não estou dizendo que seja espetacular, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você não tem que se emocionar com coisas normais da Bolsa só porque a mídia e os analistas decidiram que você tem que se emocionar. Queda na Bolsa é uma coisa normal. Queda forte da Petrobras é uma coisa normal também, como eu acabei de mostrar. Agora, fica esses histerismos, por exemplo, com o pessoal do FGTS. Dependendo de quando fez, ainda está com rendimento muito maior do que o FGTS. Depende de quando fez. E assim, quem vem comprando dos anos 80, dos anos 90, mesmo com essa queda toda, está com rendimento extraordinário. Então, você tem que parar, analisar com calma, se afastar do histerismo, porque senão, a única coisa que vai acontecer com você é isso aqui, ó. Você vai ser o cara que vendeu aqui abaixo de R$9 e tomou 20% na cara. Pior, vendeu descoberto, vendeu opção, essas maluquices, porque vai cair para sempre, porque vai acabar, porque não sei o que e tal. Então, não pode ser guiado por histerismo. Outra coisa que eu quero mostrar, e aí agora ficou mais complicada, mas mesmo assim eu vou mostrar o que é possível mostrar, porque de tudo que está acontecendo, o mais grave para mim, Baster, na minha opinião, que não é o dono da verdade, foi não ter entregue o balanço. Normalmente, para mim, é um critério de sair da empresa ou até botar em quarentena. Não entregar o balanço, para mim, é muito sério. Para mim, é o mais grave de tudo isso, é não entregar o balanço. Ah, mas não entregou porque não sei o que, não interessa, não entregou. Eu não gosto de lidar muito com explicações. Eu gosto de lidar com dados e fatos. Bom, então outro dado e fato é que nos dados que a gente tem, que são esses aqui, a empresa não está nem perto da falência, né? Que fica todo mundo vai falir, porque ela vem tendo, a despeito das dificuldades, ela vem tendo 20 bilhões de lucro por ano. Agora eu não sei mais porque o balanço não saiu. Então eu reitero que o mais grave para mim é o balanço não sair. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que combater o bullshit, a gente tem que combater o histerismo da mídia, né, e de um bando de analista, pseudo-analista, antalista. Não está nem perto de falir. Então, vem tendo 20 bilhões de lucro e o patrimônio ainda é maior do que a dívida. No dado que a gente tem, o mais grave era a permanência de um fluxo de caixa líquido negativo, muito negativo. Nesse pseudo balanço que saiu, o fluxo de caixa líquido veio positivo, mas o que seria um dado extraordinário se não tivesse tido essa confusão. Se o balanço tivesse saído no dia certinho, com um fluxo de caixa líquido positivo de 4 bilhões, ou seja, o fluxo de caixa líquido negativo anual ia cair para 9 bilhões, seria um dado muito bom. Mas o que há nesse momento é que não tem balanço. Agora, o outro dado, que é uma confusão mental tremenda, né? E a gente tem que combater essa confusão mental, eu vou até escrever, porque escrever não é mais fácil combater,
o fato de uma empresa não quebrar não torna ela um bom investimento. Então, não existe só empresa boa e empresa quebrada. Tá cheio de empresa que não está quebrada que é ruim. E tem outro fator mais importante. A empresa pode ser boa para os donos e diretores e não ser boa para o sócio minoritário. Então só o fato de não quebrar não quer dizer nada. Eu estou falando que ela não está nem perto de quebrar, mas isso por si só não torna um bom investimento. Então fica essa confusão mental. Ah, a Petrobras não vai quebrar. Provavelmente não vai mesmo, é muito difícil ela quebrar. Porque o governo vai lá e sustenta. A Eletrobras, para você ver como esse negócio da Petrobras quebrar é um bullshit total, é só botar o quadro da Eletrobras. É só botar a Eletrobras. Tá aqui, a Eletrobras. Tá dando prejuízo de 7 bilhões por ano e ninguém fala que ela vai quebrar. Porque ela não faz parte do histerismo. Então, ela há 3 anos que dá prejuízo de 7 bilhões e não fica na lista dizendo que ela vai quebrar, que não sei o quê. Porque a Eletrobras não vai quebrar, provavelmente. Mesmo dando prejuízo de 7 bilhões. Porque o governo vai lá e sustenta. Agora, isso quer dizer que é um bom investimento? Não, não é. A empresa dá prejuízo, não tem como ser um bom investimento, mas não quer dizer que vai quebrar. Então, só o fato de uma empresa não quebrar não torna ela um bom investimento. Outro dado que ficam falando toda hora, e eu estou aqui combatendo principalmente o bullshit, é o negócio do preço do petróleo e o pré-sal. Petróleo não é banana que o cara pega ali, leva para a feira e vende no mesmo dia. Petróleo não é assim não. Então, o preço do petróleo, ele varia. Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então, você tira petróleo, guarda e faz que nem os Estados Unidos. Quando o petróleo está baixo, você compra. Quando ele está caro, você usa o seu. Então, você tira petróleo do pré-sal, não precisa vender hoje. Então não faz a menor diferença o preço que o petróleo está hoje. Então vai ficar ligando e desligando o pré-sal de acordo com o preço do petróleo? Você pode até analisar o pré-sal, fazer uma análise e discutir se é viável ou não é. Mas dizer, agora ele é viável, agora não é mais, agora não é mais. Que maluquice é essa? Então você vai ter uma chave de ligar e desligar o pré-sal? É isso? Uma hora pré-sal, agora desliga o pré-sal, agora liga o pré-sal. O preço do petróleo vai ficar subindo e caindo. E vai se tirar petróleo do pré-sal durante 20 anos, 30 anos, seja lá quanto for. Nesses 20, 30 anos, o petróleo vai a 200, vai a 50. Você faz reserva no país. Você faz reserva estratégica como os Estados Unidos faz. Então, é necessário usar o que fica no meio das suas orelhas. Não pode só ficar repetindo as besteiras que a mídia fala e o histerismo. O objetivo da mídia falar besteiras é para vender jornal. É só isso. Então, se você não tem capacidade de abstrair, para de ler análise, para de ler jornal, lê só a parte de esporte do jornal, porque entra no teu cérebro. É muito difícil, o bullshit ele entra no teu cérebro, ele fica lá e de repente você começa a repetir. Agora, tudo isso que eu falei até agora foi para ir contra as besteiras que estão falando por aí. Agora, vamos voltar aqui.
Vamos voltar aqui no quadro da Petrobras. O dado mais grave do balanço é o baita fluxo de caixa líquido negativo, porque chega uma hora não tem de onde tirar dinheiro. A dívida vai crescendo, a margem está caindo e o fluxo de caixa líquido muito negativo. Aparentemente estava se trabalhando para melhorar isso, mas agora no meio dessa confusão nós nem sabemos. O dado mais grave é a não entrega do balanço. Para mim não há nada mais grave do que isso. Quanto a essas discussões, quando deveria ter saído ou não, isso aí é uma decisão pessoal de cada um. Um dado para sair foi a época da capitalização, né? Aquela explicação maluca que se botava na mídia, alguns analistas, que você tinha que comprar mais para não ser diluído, é das coisas mais malucas que se pode falar, porque o que foi diluído foi a ação. Uma ação da Petrobras valia X% da Petrobras, passou a valer menos. Então, quando você comprava mais, você ficava mais diluído ainda, porque você comprava mais ação diluída. Agora, o que cada um tinha que analisar é se essa diluição ia ser compensada por mais lucro. Não foi. É óbvio que não foi, porque de 2010 para cá o lucro caiu. Então, é óbvio que não foi. Olha aqui, o lucro por ação. 2008, 3,75, agora caiu. 3,42, 2,69, 2,55, 1,60. Então, a diluição não foi compensada. E comprar mais ação não diminuía a diluição. Aumentava ou mantinha na mesma, porque se uma ação da Petrobras valia 1% da empresa, é óbvio que isso é um exemplo maluco, passou a valer 0,7%, você foi diluído. Pode comprar quantas ações você quiser que você foi diluído. Então, se somando-se a isso o lucro por ação caiu, então a capitalização não foi compensada, pelo menos até agora. Então aquilo foi um dado importante para o sócio decidir. Será que eu vou aceitar essa diluição em troca de uma possível melhora? Aí vem o que o Mille sempre ensina. Você poderia decidir sair ou poderia acompanhar. Bom, a empresa diluiu minha participação porque disse que o lucro vai aumentar. Aí chega no ano seguinte, o lucro cai, o lucro por ação cai. E assim por diante. Então, em algum momento, você pode decidir sair ou decidir colocar de quarentena, porque a situação só veio piorando. O fluxo de caixa líquido negativo, aumentou uma enormidade. Então, você podia tomar essa decisão ou não tomar, ou ficar na empresa e achar que ela ainda preenche seus critérios para ser sócio. Isso é pessoal, não adianta vir com essas besteiras que o pessoal fica falando. Tem que ser sócio da Petrobras, tem que sair, tinha que ter saído. Isso é besteira, isso é uma decisão pessoal. Agora, o que não pode, nós colocamos aqui, agora no cabeçalho, tá aqui, majoritário, União Federal, 50,26%. Então, antes de tudo, para ser sócio da Petrobras, você tem que aceitar que o governo é dono. Então não adianta você ficar nessa maluquice de reclamar das decisões do governo. O governo é o dono da empresa. E o dono faz o que ele quiser. E você, para ser minoritário, tem que aceitar isso. Não adianta depois ficar de mimimi, ficar dizendo que é culpa do governo, que não sei o que não sei o que lá. Quando você entrou de sócio, ela já era do governo. Inclusive nós colocamos isso agora no cabeçalho para todo mundo saber quem é o dono. Se você
chega e analisa. Eu acho que a Petrobras tem qualidades que superam o problema dela ser do governo. Então você aceitou isso. Você aceitou. Se você aceitou, agora chega. Não fale em governo. Você dizer, eu não vou ser sócio da Petrobras porque o governo é o dono, tudo bem. 100% correto. Agora, se você for sócio, não pode reclamar do governo, porque você aceitou essa condição. Então, o meu objetivo aqui com esse chat não é dizer que Petrobras é boa, é ruim, quem ganhou, quem perdeu, essas baboseiras todas. É exatamente tentar trazer um pouco de tranquilidade para essa discussão e afastar vocês desse monte de bullshit. Qualquer coisa que fica na crista da onda, só se fala besteira. E a quantidade de besteira que estão falando da Petrobras é impressionante. Então, cada um tem que decidir perante os dados e os fatos, por isso que eu falo, olha o balanço, não fica olhando notícia. E aí agora o pessoal fala, mas não tem balanço para olhar, então por isso que eu falo que para mim isso é o mais grave, porque nem a minha recomendação não dá para seguir. Olha o balanço, não fica olhando notícia e análise, mas não tem balanço para olhar. Então isso é extremamente grave. Para mim, de tudo isso, é o mais grave. Então você pode olhar o balanço que tem, que é até o segundo trimestre, né? Assim, na verdade, eu nem dou muita importância para trimestral. Então, na minha análise de empresas, a maior parte delas, eu só olho o anual. Eu analiso uma vez por ano, a não ser que esteja em estudo, em quarentena, que eu esteja tomando alguma decisão. Então, na verdade, eu não me importo tanto com trimestral. Mas o fato de não entregar é muito grave. Para mim é muito grave não entregar. Então, e um dado de péssima governança, né? Não entregar o balanço. Porque se equivale a essas empresinhas que não entregam e tal, e tudo mais. Então, o que vocês têm que ter é tranquilidade, clareza da mente e usar o cérebro. E ir decidindo o que fazer, né? Tem diversas análises aqui no mural, né? Você deve participar do mural. Tem diversas análises. Eu botei a análise do Mille aqui. Você não é obrigado a concordar, mas você tem que respeitar. O Mille é um gênio na análise de empresas. Eu não concordo com tudo que ele fala e ele não concorda com tudo que eu falo, mas isso não impede que eu não perceba a genialidade dele e não aprenda com ele. Então, não tem que ser seita e concordar com tudo, mas você pode aprender e discutindo que se aprende. Então, como eu falei, cada um decide. Você pode ter decidido na capitalização, e aí é o que o Mille sempre fala, acompanha e vê o que acontece, né? Quer dizer, a capitalização foi oferecida como uma vantagem. Até o momento essa vantagem não aconteceu, porque o lucro caiu e o lucro por ação caiu. Então a capitalização não foi compensada. Então, sabendo disso, o que não pode é você ficar acreditando naquele negócio da capitalização, que vai ter que comprar mais para não diluir, que não sei o que, essas besteiras. Então você acompanha, em algum momento você toma uma decisão. Essa decisão pode ser colocar de quarentena, essa decisão pode ser sair, e essa decisão pode ser ficar na empresa porque você acha que ela ainda preenche seus critérios para ser sócio. Então isso cada um decide. O que não pode é entrar em maluquice, né? Eu falei de algumas. Que a empresa está falindo, não está nem perto de falir. A Eletrobras, que está muito pior. Você não vê uma notícia na mídia e dos analistas dizendo que a Eletrobras vai falir. E a Eletrobras está dando 7 bilhões de prejuízo. Por quê? Porque primeiro não está na moda. Segundo, alguns sabem que não vai falir, mas querem falar besteira para vender mais. Né? Então,
essa besteira de que vai falir. Tem o derivado da besteira que vai falir é não vai falir, então é boa. Não é assim. O fato de não falir não transforma uma empresa em boa por si só. Pode não falir e ser ruim. Então, não falir, eu vou continuar sócio da Petrobras porque ela não vai falir. Só isso não é razão para ser sócio. Provavelmente ela não vai falir mesmo. É bem pouco provável que ela vá à falência. Mas só isso não é razão para ser sócio. Para ser sócio, ela tem que preencher seus critérios para ser sócio. Não pode ser sócio só porque não vai falir. Pode não falir, por exemplo, pode diluir de novo. Pode fazer uma nova capitalização e diluir de novo. E a sua participação ser diluída de novo. Pode não falir e ficar uma porcaria. E tem exemplos de empresas assim. Tem empresas que até são boas para os sócios e para os diretores, mas não são boas para o minoritário. Então, só não falir não quer dizer nada. Pode fechar capital, exatamente. Pode cair, a ação cair para R$2 e fechar capital a R$2. E aí? Game over. Não faliu. E daí que não faliu? Então, só dizer, eu vou ser sócio porque não vai falir, isso é muito pouco. Não é razão para você ser sócio. Ela tem que preencher seus critérios para você ser sócio. E existe uma alternativa que é colocar de quarentena. Você não compra mais, você usa os dividendos dela, que ela não devia nem distribuir dividendos enquanto o fluxo de caixa líquido não ficasse positivo, mas paciência, ela vai continuar distribuindo. Você usa os dividendos para comprar outra e a participação dela na sua carteira vai diminuindo progressivamente. Quando diminui, até porque diminuiu com essa queda de preço, diminuiu mesmo, o problema vai se tornando menor, né? Se ela é 3% dos seus investimentos, é um problema maior do que se for 30%. Então, tranquilidade acima de tudo é o que você deve ter. Cada um toma a sua decisão e segue o seu plano e vai reavaliando anualmente. Então, e o principal é que você tenha diversificação, porque se você tiver diversificação, nada vai ser um problema grave, né? Nenhum dos seus investimentos vai ser um problema grave. Então, o importante é isso. Estude a empresa, estude os balanços que tem, porque o último não tem, e determine o seu plano. E pare com esse negócio de querer determinar o que é bom para todo mundo. Determine o que é bom para você. Esse negócio de não serve para ser sócio, todo mundo tem que ter, é boa aqui, é ruim ali, isso é tudo baboseira. Se existisse isso em renda variável, seria renda fixa. Cada um tem que determinar o que é bom para ele. Estuda a empresa, não estuda notícia de jornal, analista, nada disso. Dá uma lida aqui no mural, discute e decide o seu plano. O seu plano pode ser: vou sair da empresa, e faz um plano de saída. Vende menos de 20 mil por mês, ou vende um pouquinho e reavalia. Seu plano pode ser: vou colocar de quarentena, ou seja, você não compra mais, mas não vende. Seu plano pode ser: vou continuar de sócio. Cada um decide o seu plano e segue o seu plano. Sem histerismo, sem bullshit, sem essas besteiras todas que estão falando aí sobre a empresa. Então o importante é você manter a tranquilidade. E se a Petrobras está tirando o seu sono, é porque você tem dinheiro nela, mais dinheiro do que você aguenta. Então aí é que é o grande erro, porque eu sempre falei, nunca foi errado investir na OGX. Errado é o quanto você investiu. Porque você podia ter feito uma análise e achado que a OGX tinha uma boa perspectiva e colocar um dinheirinho lá. Comprava um lote. Na época estava, sei lá, vamos dizer que tivesse R$15, né? Vamos dizer que tivesse R$15 e você foi lá e comprou um lote, R$1.500, e deixou lá. Ou até menos, no fracionário, comprou R$500 de OGX. E falou: daqui a um ano, quando sair o anual, eu vou analisar. Aí analisou, a empresa estava pior. Não comprou mais. E mesmo que você não tenha saído, não aconteceu nada. Então, se a Petrobras está tirando o teu sono,
é porque você tem mais dinheiro na Petrobras do que você aguenta. Você tem que diversificar e nenhum dos seus investimentos pode tirar o teu sono, porque todos eles podem dar errado. Qualquer investimento que você tenha pode dar errado. Até a poupança o governo já confiscou. Então você tem que distribuir, diversificar, você tem que investir em você, para você ser importante para a sociedade e continuar produzindo dinheiro, e assim você fica tranquilo. Sabe? Se você quer permanecer sócio da Petrobras, permaneça. Não pode ser até esperar empatar, porque isso é uma baboseira total. Se você considera que a empresa não é mais boa, pega o seu capital e bota num lugar bom. Seu capital tem que estar sempre em lugares bons. E decide com tranquilidade. Basicamente é isso. Então isso é o que eu queria falar de Petrobras, para trazer alguma tranquilidade para essa discussão.